Vamos continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Shri Prapana Jivanamrita. Então esse livro aqui de Srila Siddhar Maharaj é o único livro, como eu sempre falo, o único livro que foi escrito de próprio punho. Nenhum livro foi escrito de próprio punho. Todos os outros foram compilados, são compilações de suas aulas. Esse aqui é o único de próprio punho, e Srila Siddhar Maharaj então escreveu esse livro. O título do livro é Shri Shri Prapana Jivanamrita. O que quer dizer isso? A vida e o néctar das almas rendidas. Então, Srila Siddhar Maharaj, do começo ao fim aqui, fala em Sharanagati. Ele descreveu o resumo. Então, no início do livro, são as escrituras. Depois do capítulo 3 ao 8, 6 capítulos, são os versos dos gurus genuínos, Srila Arupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, enfim, vários gurus genuínos. Então ele coletou todo esse néctar nesse livro e, como eu falei aqui, Sharanagati, do começo ao fim. A entrega total, a rendição total. Continuando aqui a leitura onde paramos ontem, deixa eu ver onde que eu parei. Então, continuando aqui, tem um verso, né? É um verso e a tradução. Um verso e a tradução. Então, aqui diz o seguinte: reveladas pelo próprio Senhor Supremo, que assume o coração de um devoto, estrofes de puro néctar que emanam da lua de Shri Gaurachandra foram incluídos junto com as estrofes dos devotos. Então tem o próprio comentário de Shriman Mahaprabhu aqui nesse livro também. Muitas expressões de devoção exclusiva, Ananya Bhakti, foram aqui registradas, pois a devoção exclusiva está muito intimamente ligada à rendição. Aquele que se dedica exclusivamente, que é devotado exclusivamente a Deus, ele está muito próximo da rendição. Por isso não devemos fazer adoração a ninguém mais, somente a Deus. Devemos glorificar somente a Deus, a mais ninguém. Não semideuses, não fantasmas, ninguém mais, somente a Deus. Na verdade, verifica-se que os capítulos Instruções Nectárias do Senhor Supremo, Instruções Nectárias dos Devotos e Néctar da Palavra Escritural estão interrelacionados. Mesmo assim, foram apresentados separadamente devido à sua importância individual. Então, todos os assuntos aqui, tanto o que Mahaprabhu falou, como os devotos, como as escrituras, claro, estão interrelacionados, mas eles foram dados nesse livro de modo separado, capítulo por capítulo separado. Srila Siddhar Maharaj separou aqui. A característica singular de cada capítulo será expressa em toda
será expressa em cada um conforme o caso. Agora, com relação ao assunto, poderemos ter alguma deliberação geral na linha de grandes devotos do Senhor. Essa parte aqui já lemos também, é tema da obra, né? Vamos ver aqui. Paramos aqui. Aquele verso que é o verso mais importante aqui desse livro. Vamos ler ele novamente. O que é Sharanagati? Esse é o verso muito importante. Ser governado pela fé de que todo o sucesso é alcançado por servir ao Senhor Supremo, abandonando a servidão, mesmo para as injunções escriturais, e refugiando-se exclusivamente nos pés de lótus de Sri Krishna, em qualquer tempo, local e circunstância, é conhecido como Sharanagati, a condição incondicional, a rendição incondicional. Então, independente, temos que nos render exclusivamente a Deus, independente da situação que estamos hoje. Se estamos com dificuldade ou não, se estamos chateados ou não, se estamos com algum problema ou não. Nós sempre vamos ter problemas, mas independente de tudo isso, temos que nos render a Deus. Tempo, lugar e circunstância não vão impedir que nós servimos Deus. Se você está num local que é inapropriado, se você está numa circunstância que é inapropriada, muito difícil, não importa, continue servindo Deus. Alguns consideram Sharanagati como aquela consciência de Deus que é a realização da natureza, uma não diferenciada em todos os seres e objetos. Quando se enxerga o Senhor Supremo como a superalma que habita tudo, contudo, tal conceito situa-se na categoria de devoção calculista, Jnana Bhakti. Não está na linha da devoção pura, inadulterada, Shuddha Bhakti, devoção pura. Então alguns têm essa concepção, eu vejo Deus em tudo, tem o Paramatma, sim, todos nós temos o Paramatma, mas isso não é Shuddha Bhakti, devoção pura, isso é Jnana Bhakti, conhecimento da devoção. Através da referência escritural, os eruditos conhecem a eternidade da entrega ao Senhor, pois nelas é elucidada a futilidade da vida humana sem esta entrega. Então a vida humana é fútil sem entrega total a Deus. É muita futilidade a vida de todos nós se não estamos entregues totalmente a Deus. E hoje é o que acontece com nós. Todo mundo tem uma vida fútil. Quem está entregue totalmente a Deus? Quem está em Sharanagati? Pouquíssimas almas no mundo. Então, nós temos uma vida fútil. Desta forma, estabelece-se a eterna construção da rendição. Nós temos que nos render. Porque os devotos que se renderam à poeira dos pés de lótus do Senhor nunca
aspiram a nada mais, mesmo. Os eruditos afirmam que a rendição é a meta atingível de todos os esforços. Então, aquele que atinge a rendição, nada mais importa para ele. Ele não quer mais nada, ele não aspira por mais nada, ele não deseja mais nada. Aquele que está rendido, ele não quer mais nada. Ele tem tudo, ele tem Deus, ele tem amor por Deus. Aquele que serve Deus o dia inteiro, ele está concentrado no serviço a Deus. Por isso é dito, Silatchar Maharaj sempre falava, aquele devoto que está servindo Deus, que ele está entregue a Deus, que ele faz serviço o dia inteiro, ele não tem tempo de fazer fofoca. Ele não tem tempo de olhar a vida do outro. Ele não tem tempo de nada material. Por quê? Porque ele está dedicado. E o dia é curto, 24 horas é muito pouco. 24 horas é um período muito pouco por dia. Se você realmente quer servir Deus, 24 horas passa muito rápido. Não é difícil você se entregar 24 horas por dia a Deus, porque tem muita coisa para fazer por Deus no dia. E todo dia tem que ser servido. Todo dia você tem que levantar e cantar a Japamala. Se não dar para cantar de manhã, não importa, mas cante a Japamala. Você fez esse voto para o Guru no dia da iniciação, Diksha. Se você tem a segunda iniciação, você prometeu para o Guru que iria cantar o Gayatri Mantra pelo menos 2 vezes por dia. O ideal é 3, mas pelo menos 2 vezes por dia. Você prometeu isso para o Guru. Você tem que cozinhar e oferecer a comida para Deus, depois honrar a praçada. Você tem que escutar Harikatha. E escutar Harikatha também é ler os livros da missão, mas você tem que fazer isso também todos os dias. Como ontem era Ekadashi, você tem que honrar o dia de Ekadashi, fazer o voto de Ekadashi. Você tem que cantar as canções de manhã e à noite, no mínimo 5, mais o Vandana. Se você fizer tudo isso, o seu dia vai embora, 24 horas. Além de tudo, você tem que pregar também, que é o principal, a pregação. Então, se você fizer tudo isso que o Guru orienta, você entrará em Sharanagati sim. E você não vai ter tempo de mais nada. Não vai ter tempo de ficar assistindo TV, de ficar vendo besteira, foto dos outros nas mídias sociais. A vida dos outros, não vai ter que controlar a vida de ninguém. Você não vai ter tempo de fazer uma média com a sua família. Eu tenho que visitar minha família de vez em quando. Você não vai ter tempo de fazer a média com a família. Você não vai ter tempo de visitar um amigo, de perder tempo com aquele que você acha que é teu amigo. Mas o teu amigo não é aquele que te convida para ir em algum lugar material. Aquele é verdadeiro amigo, aquele que te convida para você vir ao templo. Esse é o verdadeiro amigo seu. Então você não vai ter mais tempo. A pessoa em Sharanagati, o Sharanagata, a pessoa que está em Sharanagati é o Sharanagata. O Sharanagata não vai ter tempo de fazer nada disso. Ele vai servir Deus. E com muita felicidade. Como foi dito aqui, ele não quer nada mais. Ele não aspira por nada mais. Por quê? Porque ele está na coisa mais elevada que tem. Ele está na felicidade mais elevada que tem, que é servir Deus. Continuando a leitura aqui. Só pela rendição ao Senhor pode-se alcançar a liberação das misérias do nascimento, morte, doença, fraqueza e aptidão para libertar os outros destas misérias. A morada do Senhor Vishnu e o serviço devocional ao Senhor Krishna. Então, somente pela rendição ao Senhor Supremo, a gente pode alcançar essa liberação. E não só nós, das misérias materiais, que são 3, mas nós
podemos libertar os outros. Somente pela rendição a Deus, nós podemos libertar a nós mesmos e aos outros. Senão estaremos brincando, estaremos fazendo de vez em quando a nossa mente quer. Hoje eu vou no templo, amanhã não vou. Hoje eu vou cantar a Japamala, mas eu canto todo dia. Qual o problema de deixar um dia? Sim, tem problema sim. Qual o problema de eu comer fora num restaurante? Sim, tem problema sim. Por quê? Porque você vai se contaminar. Se você pensar que toda vez que você vai num restaurante, numa pizzaria, onde for, você comer o alimento, ou você vai, ou você pede na sua casa também, delivery. Não tem diferença. Você vai se contaminar com os inimigos da pessoa que cozinhou. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Além do que, você vai produzir karma ruim de estar matando as plantas. Sem oferecer para Deus, você está com karma ruim. Se você comer a comida que não foi oferecida, o karma ruim de ter matado as plantas, porque tudo tem alma, tudo tem vida, virá. Então, se você pensar que você vai ficar mais luxurioso, se você vai ficar mais irado, mais nervoso, você vai ficar com mais cobiça, mais inveja, mais loucura, mais ego, porque você vai pegar isso do cozinheiro que fez, você não vai mais querer comer fora. Isso atrapalha muito a vida devocional. De vez em quando, Silachara Maharaj falou, de vez em quando, assim não há problema. Por quê? Porque ele sabe que nós somos caídos. Ele sabe que nós somos caídos. Então, de vez em quando a gente come uma pizza. De vez em quando a gente vai num restaurante vegetariano. Mas não é o apropriado. Se você quer Sharanagati, você não vai querer mais isso. A hora que você atingir Sharanagati, se alguém te convidar para comer uma pizza, você vai falar não. Se alguém te convidar para ir num restaurante vegano ou vegetariano, você fala não, eu vou honrar praçada. O Sharanagati não vai querer fazer o que não é correto, porque ele tem prazer em honrar a praçada. Praçada é serviço devocional. Continuando aqui, consegue-se tudo ao render-se aos pés de lótus de Sri Hari. Mesmo quando a pessoa é incapaz de executar a prática integral do serviço devocional baseadas em ouvir e cantar. Então veja só, consegue-se tudo ao render-se aos pés de lótus de Sri Hari, mesmo quando a pessoa é incapaz de executar as práticas integrais do serviço devocional baseadas em ouvir e cantar. Mesmo que a gente não consiga fazer todas as práticas, como está sendo dito aqui, mas nós estamos rendidos a Deus, entregue a Deus, não há problema. A grande coisa da nossa vida é render-se a Deus. Sharanagati. Alguns afirmam que a rendição ocorre geralmente no relacionamento de amizade, sakyarasa, mas é uma falácia completa pensar que as almas rendidas não têm acesso aos relacionamentos encabeçados pelo amor conjugal, madura raça. Então, todos os relacionamentos conjugais, ou conjugal, ou de amizade, ou de parentesco, paternidade, ou servidão, ou neutralidade, todos eles têm rendição. Todos eles têm rendição. Você não vai chegar no mundo transcendental sem rendição total. Mesmo um grão de areia lá no mundo transcendental, uma folha de grama é rendido a Deus totalmente. Senão não chega naquele plano. Senão não vai adquirir o corpo de grão de areia ou o corpo de uma planta. Como a rendição se alcança apenas por
voltar-se para o refúgio do Senhor uma vez só? Desculpa, deixa eu ler novamente aqui. Como a rendição se alcança apenas por voltar-se para o refúgio do Senhor uma vez só, devemos discutir o assunto sinceramente a fim de propiciar que o anseio pela rendição brote em nós. Uma vez só você se rendendo a Deus é o suficiente. Você estando rendido a Deus, você não tem mais retorno. Aquele que se rende totalmente a Deus, Sharanagati, não tem retorno. Isso é ótimo. Não queremos retorno. Aquele que se rende a Deus totalmente, para que ele vai querer o retorno? Para que ele vai querer cair novamente no mundo material? Para que ele vai querer fazer as coisas erradas novamente? Se ele conseguiu aquele estágio, não tem mais retorno. Isso é ótimo. Além do mais, como as partes constituintes da rendição, baseadas na aceitação do favorável e rejeição do desfavorável, foram mencionadas pelas autoridades e citadas nas Escrituras, os grandes devotos do Senhor nos ensinam a necessidade de estudar e cultivar a arte da entrega. Então nós temos que aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. A rendição baseada no aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. Isso está nas Escrituras e os gurus genuínos, eles estão dando isso para nós. Nós temos que cultivar a arte da entrega. Gradativamente vamos cultivando isso. Fazendo a prática diária, sadhana diário, associação com devotos, vindo ao templo. Gradativamente vamos cultivando. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. O que é desfavorável? Tem muitas e muitas coisas desfavoráveis, que se você fizer, você não terá avanço espiritual. Você está com uma âncora. Muitas e muitas coisas desfavoráveis vão colocar você com uma âncora. O que é desfavorável, então, que vai deixar você com uma âncora na vida devocional? Você colaborar com a matança de animais. Se você come carne, se você come ovo, carne de qualquer espécie. Estamos sempre falando isso aqui, as pessoas que estão vindo novas, elas não compreendem, a maioria da população não compreende que o peixe também é carne, que o frango também é carne, que a carne não é somente de boi. Isso vai ser uma âncora. Isso vai atrapalhar a sua vida devocional. Outra coisa que atrapalha muito a vida devocional é a intoxicação. Claro que a carne, a matança de animais é pior. Mas a intoxicação também atrapalha. Você tomar álcool. Ah, mas eu tomo de vez em quando. Não importa. Toda vez que você toma, você está dificultando a vida devocional. Se você usa droga lícita ou ilícita. O álcool aqui no Brasil é lícito. Para os adultos, né? Para a criança não, mas para os adultos, qualquer um vai no bar, qualquer um vai na padaria, qualquer um vai no supermercado e compra o que quiser de álcool. Vodka, uísque, cerveja, enfim, qualquer coisa, pinga, qualquer coisa destilada ou vinho que é fermentado. Qualquer um pode tomar isso. Mas tem algumas drogas que são ilícitas. No Brasil, mas não importa. No Brasil ou em outro lugar. O que é lícito ou ilícito é a visão material. Então, a maconha, a cocaína,
o crack, sei lá, tudo que é esse monte de droga que tem hoje, isso também é uma âncora para a sua vida devocional. Se você está usando droga, e álcool é droga, sim, você está dificultando a sua vida devocional. Então pare com isso. Faça a prática correta. Toda vez que você tiver vontade de se intoxicar, cante o Mahamantra. Não para o Mahamantra tirar esse mau hábito de você, mas para servir Deus. Sexo ilícito também é muito prejudicial para a vida devocional. Silatara Maharaj falou, quando ele fazia o Zoom, falou para um devoto, você está fazendo muito sexo ilícito, né? Então, quer dizer, isso é ruim para a devoção. Jogos de azar. Se você ficar jogando, isso também não é bom. E jogo em computador também é jogo. Se você joga no computador, também é jogo. Se você joga baralho, também é jogo. Se você joga na Mega Sena, na Loto, sei lá onde, também é jogo. Então isso vai prejudicar a sua vida devocional. E aceita o que é favorável. O que é favorável? As 64 práticas devocionais. Se você praticar as 64 práticas devocionais, isso é favorável à devoção. Pratique as 64 práticas. Se não consegue as 64, o que conseguir? Silatara Maharaj falou, a boa associação é você andar com quem pelo menos pratica uma por dia. Uma das 64 práticas. Se a pessoa fizer uma por dia, é uma boa associação. Pelo menos uma, todos os dias. Então é isso que é Sharanagati, entrega total. Temos que cultivar essa arte da entrega. Através do rejeitar o desfavorável, aceitar o favorável. Continuando a leitura aqui, quem se vê severamente afligido por medo de viver no mundo material, ou quem, apesar de ter aspiração pelo serviço ao Senhor, ainda assim está impedido pela adversidade, tais pessoas, não encontrando outra alternativa, rendem-se à suprema personalidade de Deus. Então, aquele que tem muito medo, é afligido pelo medo do mundo material. Tem muita gente afligida pelo medo do mundo material, através do quê? Agora, da pandemia, as pessoas estão aflitas. Agora nem tanto, mas estavam muito aflitas com isso. Então aquele que está aflito, com medo de viver no mundo material, ou que, apesar de ter aspiração pelo serviço ao Senhor, ainda assim está impedido pela adversidade. Aquele que aspira a servir, mas tem algo impedindo ele. Tem alguma adversidade impedindo ele. Ele quer, mas tem alguma coisa que não deixa ele. Tem algo que está atrapalhando ele. Ele quer, mas algo atrapalha. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, tais pessoas, não encontrando outra alternativa, rendem-se à suprema personalidade de Deus. Não há outra alternativa, aquele que morre de medo. Silatara Maharaj falou também uma vez, perguntaram para ele, quem está em depressão? Qual a cura da depressão? Ele falou, a entrega total a Deus, Sharanagati. Aquele que tem muito medo de viver no mundo material, Sharanagati. Aquele que quer servir, mas tem alguma adversidade, tem algum empecilho, ele tem alguma coisa segurando ele, renda-se a Deus que tudo isso vai sumir. Isso são palavras de Srila Siddhar Maharaj. O estado de não se encontrar alternativa ocorre de duas maneiras. No caso de não se ter outro abrigo, ou no caso de se abandonar o próprio refúgio existente.
as pessoas se rendem em pensamento, palavras e ato. A completa rendição em todos estes aspectos prontamente proporciona pleno sucesso. De outra maneira, os frutos alcançados serão proporcionais ao grau de nossa entrega. Então, nós temos que nos entregar com o corpo, como diz aqui, com a mente e com as palavras. O corpo seria o ato, o que nós executamos com o nosso corpo. Então, com o corpo, com o pensamento, com as mentes e com as palavras. E aí, a completa rendição em tudo isso prontamente proporciona o pleno sucesso. Se você quer ter sucesso na vida devocional, você tem que fazer isso. Se render totalmente com o corpo, os atos que você executa, com as palavras que você fala e com a mente, com o intelecto. Agora, se você não se rende totalmente a esses 3 pontos, o que acontece? Você vai gradativamente ganhando o benefício de acordo com a sua rendição. Se você ainda não consegue controlar a mente, porque o corpo é mais fácil controlar. O corpo é mais fácil, você controla os seus atos. Você tem inteligência que controla. As palavras já é mais difícil. Algumas pessoas não conseguem controlar as palavras que falam. Agora, a mente é muito difícil controlar. Você pode não falar, você pode não executar o ato, mas a mente é difícil. Então, se você controla somente uma parte disso, como diz aqui, você vai alcançar proporcionalmente ao grau de nossa entrega. O grau de sucesso é proporcional de acordo com a nossa entrega. Se você se entregar totalmente, palavras, corpo e mente, o sucesso virá rapidamente. Se você não conseguir ainda fazer os 3, será proporcional à sua entrega. O outro verso aqui diz o seguinte: a recompensa sem precedentes é cheia de graça da rendição. Sendo muito afetuoso com as suas almas rendidas, o Senhor Supremo dissipa totalmente a sua infelicidade, enchendo os seus corações graciosamente com a sua doce presença absoluta. Então, o Senhor Supremo, ele é muito doce com aquele que se rendeu a ele. Afetuoso com as almas que estão rendidas a ele. E ele dissipa totalmente a sua infelicidade. Deus, ele tira toda a sua infelicidade se você se render a ele. E não só tira a infelicidade, ele vai te dar a felicidade plena. Então só há um caminho na nossa vida. Se queremos a felicidade plena, se queremos a coisa mais elevada, se queremos tudo isso, que não há nada superior a isso, é a rendição, é Sharanagati. Temos que ter Sharanagati. Poucas pessoas querem isso. Outro dia eu comentei na aula que há um tempo atrás uma pessoa falou para mim: eu quero atingir Sharanagati nessa vida. Isso é raríssimo, alguém falar isso. Alguém querer isso realmente. É raríssimo. Mas isso é muito animador, saber que tem uma pessoa, pelo menos, que quer isso. Saber que tem uma pessoa que quer o que Gurudeva falou: não espere a próxima vida. Shila Govinda Maharaj falou: não espere a próxima vida.
se renda nessa vida, Sharanagati. Então, quando a gente escuta isso de alguém, é muito animador. Que seja uma pessoa que consiga Sharanagati. Srila Bhaktivinoda Thakura falou, se eu conseguir transformar uma pessoa em devoto puro, aquele que atingiu Sharanagati, eu cumpri meu papel aqui na Terra. Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso. Então é muito importante nós compreendermos, eu não consigo ainda entrar em Sharanagati, não estou agora, não estamos, não há problema, mas vamos tentar. Como diz aqui, a entrega é proporcional, o resultado, o sucesso da entrega é proporcional à tua entrega. Quantos por cento do dia você se dedica a Deus? Quantos por cento do dia você trabalha materialmente? Quantas horas você trabalha materialmente? Para que esse trabalho material? Para ganhar dinheiro, claro. Todo mundo que trabalha materialmente é para ganhar dinheiro. E o que você faz com o dinheiro? Para o desfrute dos sentidos. É uma vida inútil, como diz aqui. Então, conforme você vai compreendendo as coisas, você vai praticando, você vai vendo que não tem necessidade de trabalhar tanto. Você tem que trabalhar para se sustentar. E se você realmente quiser se render, ninguém vai precisar trabalhar. Krishna faz o arranjo. Se você quer se render a ele vai fazer o arranjo. Você vai morar num templo, você vai ter comida e lugar para morar até o último dia de vida. Você tem que confiar em Krishna. Uma das partes do Sharanagati, um dos ramos do Sharanagati, Srila Siddhar Maharaj usa o termo ramo. Um dos ramos de Sharanagati é você confiar que Krishna te protegerá. Mas não te protegerá de um acidente, não te protegerá de uma coisa material. Ele vai te proteger. Se você se entregar a ele, você vai ter como viver. E você tem que aceitar isso. A outra forma de Sharanagati, outro ramo de Sharanagati, é você aceitar a proteção dele. Então, você tem que confiar nisso, e a outra forma é você se entregar. Quando a pessoa se entrega a Deus, ela está confiando que Ele vai protegê-la, que Ele vai dar tudo o que ela precisa. Ela vai ter comida, ela vai ter onde morar, e ela vai ter serviço devocional. Nós temos que ter essa concepção. Não ter medo que quando ficarmos velhos, quem vai cuidar de nós? Krishna vai cuidar de nós. Ninguém mais cuida do ser humano ou de qualquer outro ser. Ninguém cuida mais do que Krishna. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa. Você pode pensar, vou casar e ter filhos para cuidarem de mim quando eu ficar velho. Eles podem te largar. Srila Maharaj falou isso. Eles te largam num asilo público, que você vai ser maltratado. Então não adianta você querer planejar o seu futuro, porque é Krishna que vai dar o seu futuro. O que você pode fazer é se render. O resto já está planejado por Krishna. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Como a rendição se alcança apenas por voltar-se para o refúgio do Senhor, uma vez só. Isso aqui já li. Vamos para o verso de baixo. Além do mais, como as partes constituintes da rendição buscadas na aceitação do favorável e rejeição do desfavorável foram mencionadas pelas autoridades e citadas nas Escrituras, os grandes devotos do Senhor nos ensinam
há necessidade de estudar e cultivar a arte da entrega. Temos que estudar e cultivar. Não adianta somente estudar. Não adianta somente sabermos tudo. Como que é que vamos atingir Sharanagati? Nós temos que executar também o que estamos lendo, o que estamos não só lendo, mas temos que executar o que o Guru fala e não somente ler ou escutar. Temos que fazer, temos que pôr em prática. Não adianta somente você estudar e não pôr em prática o que estudou. Temos que estudar e colocar em prática. Vamos ler mais um pouquinho? Quem se vê severamente afligido, já lemos isso também. A recompensa também já lemos esse. Sem rendição incondicional, Sharanagati, não podemos nos conceber como pertencentes a Ele, a Deus. Sem a rendição total, sem o Sharanagati, nós não podemos nos conceber como pertencentes a Deus. E é por isso que os eruditos cantam por excelência as glórias da capacidade que a rendição tem de dar os seus frutos sem precedentes e cheios de graça. Então a rendição vai dar os frutos, sim. Se você se render, você vai colher os melhores frutos que existem. Não há nada melhor do que a rendição para a alma. Para a mente, não. Porque quando você se rende, você vai anular a mente. Quando você se rende, você vai anular a mente. Shilpa Tapasi Maharaj falava isso. Como você vai suicidar a sua mente? Suicidar o corpo é fácil. Você se dá um tiro, você pula de um prédio, você toma um veneno forte, uma dose bem alta. É fácil, mas como você vai suicidar sua mente? O suicídio da mente, anular a mente, somente com entrega total a Deus. Somente com Sharanagati. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível nessa vida. Nós temos que tentar isso nessa vida. Senão, por que haveria necessidade de cantar tão abundantemente os seus louvores? Só pela entrega incondicional aos pés de lótus de Govinda é que se alcança toda a perfeição. Não resta mais nada para ser alcançar. Então, quando você se render totalmente a Govinda, a Deus, aos pés de lótus dele, incondicionalmente, não há nada mais para alcançar. Se você atingir Sharanagati, não tem mais nada para alcançar nessa vida. Quando você trabalha fora, quando você monta uma empresa, você quer alcançar e nunca para de querer alcançar. Aquele que é um materialista, ele nunca para de querer algo a mais. Nunca. Ele sempre vai querer algo. O materialista sempre vai querer algo a mais. O dinheiro que ele tem não é suficiente. A casa que ele mora não é suficiente. Nada que ele tem é suficiente. Mas se você atingir Sharanagati, entrega total a Deus, não há mais nada para alcançar. Você atingiu tudo. Tudo que você poderia atingir, você atingiu.
Então, temos que buscar isso. Nós temos que buscar algo que, depois atingido, não tem mais nada para atingir. Vamos ler mais um verso aqui. Mesmo tendo sido tocado por alguém tão baixo como eu, por favor, ó devoto, erudito, bebam este néctar reunido pelas grandes almas liberadas por Srila Sanatana e Srila Jiva Goswami. Assim termina o primeiro capítulo, prelúdio da aproximação ao néctar. Vide néctar das almas rendidas, imortalidade positiva e progressiva. Então vou ler somente mais aqui o último verso. Srila Siddhar Maharaj fala: mesmo tendo sido tocado por alguém tão baixo como eu, ele está falando dele. Srila Siddhar Maharaj se considera baixo, caído. Imagina nós o que somos. Se Srila Siddhar Maharaj é caído e baixo, imagina nós. Aí ele pede, por favor, ó devoto erudito, bebam este néctar reunido pelas grandes almas lideradas. Então, beba esse néctar, leia, e não só leia, engula esse néctar, tome esse néctar das grandes almas rendidas, lideradas por Sanatana e Srila Jiva Goswami. Assim termina então o capítulo 1 desse maravilhoso livro de Srila Siddhar Maharaj, a busca por Shri Prapana Jivanamrita. Um livro que fala do começo ao fim sobre Sharanagati. Esse capítulo 1 é extremamente importante. Tem informações nesse capítulo 1 que só com essas informações nós não precisamos de mais nada. Ele fala sobre entrega, o porquê da entrega, os frutos da entrega. Tudo isso ele fala no capítulo 1. Você que não leu ainda, imagina o que vem pela frente. Você que não leu ainda esse livro, imagina o que vem pela frente de benefício para nós. Você que já leu ele, leia de novo, escute ele de novo aqui. Escute de novo. Mas Maya não quer que você escute isso. Maya não quer que você leia e muito menos que você pratique a entrega total a Deus. Ela vai te testar, ela vai colocar obstáculos na sua vida. Você veja que hoje, né? Sempre tem um grupo mais ou menos de 4, 5, 6, 8 pessoas assistindo a aula. Hoje temos duas pessoas aqui que entraram aqui no Facebook. Por que isso? É Maya. Estamos falando de Sharanagati, propriamente dito, a entrega total a Deus. E ela vai testar. Ela, com certeza, a Maya colocou empecilho na vida de todo mundo que habitualmente está entrando na aula da manhã. Ela colocou algum empecilho. Empecilho no sentido de fazer um teste. E somente está aqui quem realmente quer. Ele dominou, a pessoa que está aqui dominou Maya. E está escutando aqui o livro de Srila Siddhar Maharaj, capítulo 1. Maya vai testar, mas nós temos que passar pelo teste. Maya vai tentar te tirar do serviço. Maya vai te testar de 3 formas, basicamente. Kanaki Kamini Pratista. Ela vai te testar com riqueza, emprego ganhando muito, mas para você ganhar muito no emprego, você tem que trabalhar mais. Ela vai te tirar da devoção para você trabalhar mais materialmente. Ela vai te tirar da devoção também com mulheres ou homens. Kamini. E ela vai tentar te tirar também com fama e poder. Então você está com muita fama, você não quer largar essa fama, então isso atrapalha a devoção. O ego atrapalha a devoção. Então isso é o que Maya vai tentar conosco e ela vai conseguir se nós não estivermos firmes
no nosso processo devocional. Vamos cantar aqui o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar a transmissão. E à noite teremos a aula às 8 horas e o programa começa às 19 horas. 19 horas começa o programa, às 20 horas começa a aula. Vamos então cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Padarenu Mura Panchagra Asabar Padarenu Mura Panchagra Ade Charana Shevi Bhakta Saneba Ade Charana Shevi Bhakta Saneba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver se houve algum comentário, alguma pergunta. Se não, vamos encerrar a transmissão. Não, hoje não houveram perguntas, nem comentários. O Ivo Júnior está assistindo conosco aqui. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até a noite às 19 horas. Vamos ver se tem alguém no Instagram conosco. Hoje temos conosco aqui assistindo no Instagram o Jai Krishna Prabhu e também aqui Thaís Sol.